Eu lhe convido para lermos a palavra de nosso Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19 a seguir, e que nos diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Querido irmão e amigo, o Senhor Jesus havia ressuscitado e prometido encontrar com os seus discípulos. E os discípulos, com medo dos judeus que haviam rejeitado Cristo, e naturalmente rejeitava a mensagem de Cristo, e eles então estavam com as portas cerradas, reunidos, e de repente o Senhor Jesus chegou ali no meio, e disse: paz seja convosco. Eu fico imaginando que cena gloriosa. Aquele instante, eu acredito que nem o medo mais havia no coração deles. Ora, eles estavam com medo porque o mestre havia sido sacrificado no Calvário. E agora o mestre que havia os conduzido até ali estava na presença deles. E que alegria, que bênção, e bênção maior ainda foi quando o Senhor disse para eles, assoprando: recebei o Espírito Santo. E eu vos envio para pregar esta palavra, assim como vim como homem trazer a mensagem do Evangelho. Eu quero que vocês também levem esta mensagem do Evangelho, e esta mensagem tem sido levada desde aquele dia até em todos os lugares, tem chegado, os lugares mais longínquos do planeta, tem chegado a palavra deste Evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero convidar você para pensarmos a respeito de Tomé. Tomé não estava presente. A Bíblia não conta aonde ele estava e o que ele fazia. Por que será que ele não estava no meio dos seus irmãos? Ele estava meio longe. Ele não estava esperando aquele momento. E então os irmãos, encontrando com ele, disse: Tomé, você perdeu. Nós estávamos reunidos, as portas fechadas, e Jesus apareceu, nos saudou, nos deu a paz, deu o Espírito Santo. Ah, que pena, Tomé. E Tomé disse: eu não vou acreditar no que vocês estão dizendo. Se eu não vir, se eu não
observar a ferida na mão, colocar o dedo onde o cravo furou, pôr a mão do lado onde a lança furou. Eu não vou acreditar. E passado mais 8 dias, e desta feita agora, Tomé estava com eles, e o Senhor se apresentou novamente ali, e disse: paz seja convosco. Antes que Tomé se refizesse da perplexidade, antes que Tomé ensejasse esboçasse qualquer palavra, ou qualquer gesto, o Senhor Jesus disse: Tomé, vem aqui, põe a mão aqui, Tomé, põe a mão aqui do lado, veja as feridas, Tomé. Que maravilha! Quem é esse Jesus maravilhoso, que conhece os pensamentos do homem, sabe os desígnios dos corações? Quem tinha falado para ele que Tomé estava incrédulo? Mas Deus sabe todas as coisas, e Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus vivo e glorioso. João diz que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, Ele conhecia os passos de Tomé, aonde Tomé foi andar, por onde Tomé passou, e Ele permitiu que Tomé voltasse a estar na congregação com os irmãos, para Ele se revelar ali de novo, e para mostrar-se para Tomé. E Tomé, então, agora, tomado de alegria, tomado de grande satisfação pela revelação gloriosa que acabara de receber, ele então faz uma confissão. Ele diz: Senhor meu e Deus meu, aleluia, Senhor meu e Deus meu. Quando Jesus aparece aos discípulos depois que ele ressuscitou, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, antes de dar a grande comissão, diz que alguns adoraram e outros duvidaram. Não é que duvidaram que ele havia ressuscitado porque estavam vendo, duvidaram que ele era Deus, então não prestaram adoração, porque pensavam que ele era um profeta, um Messias, e que ele era um homem, e etc., mas não tinham a revelação de que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E agora Tomé faz esta confissão gloriosa: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não fez nenhuma correção para Tomé nesse sentido, dizendo: não, Deus é o Pai, eu não posso ser seu Deus, eu sou seu irmão, ou então eu sou seu conservo, como o anjo falou para João lá na ilha de Pátimos, ou quando João foi arrebatado da ilha de Pátimos. Mas o Senhor aceitou a confissão e a adoração de Tomé. O que você pensa de Jesus? Quem é Jesus para você? A segunda pessoa, a terceira pessoa, a primeira pessoa, quem é? Quantas pessoas para você existem na divindade? Muita gente acha que Jesus estava na divindade e se manifestou, quando a Bíblia diz o inverso, diz que a divindade estava em Jesus. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso que Tomé disse aqui: Senhor meu e Deus meu. Agora reconheço que nesse corpo habita Deus, que Deus único e verdadeiro se fez homem, e eu pude contemplar a sua face e posso adorá-lo aqui. E o Senhor Jesus Cristo disse para ele: porque me viste e creste, Tomé. Bem-aventurado os que não viram e creram. E o Senhor ainda, antes dessa fala, deu uma repreensão para Tomé, dizendo: não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo. Hoje, amados irmãos, está muita pessoa que está professando uma fé cristã, mas é incrédula. É incrédula quanto à palavra do Senhor, é incrédulo quanto aos ensinos do Senhor. Pega uma promessa aqui, uma promessa ali que lhe convém, e faz por vezes leituras das promessas. Isso é maravilhoso, mas melhor é a leitura daquilo que Deus quer que façamos para herdar a vida eterna, estar com Ele na glória, estarmos preparados para esse glorioso dia em que Ele se manifestará novamente e virá em glória. Louvado seja Deus. Não que Ele não esteja conosco, mas Ele está aqui como Espírito Santo e Consolador.
Mas naquele dia ele virá manifestando-se visivelmente, trazendo juízo, trazendo um acerto de contas. Tomé, felizmente, ainda que esteve fora um pouco, mas voltou para a congregação e estava pronto quando o Senhor se manifestou. E agora que o Senhor está prestes a se manifestar novamente, talvez você tenha se alongado do meio do povo de Deus, feito igual Tomé: eu não vi, eu não sei, eu estou desanimado, eu vou parar, eu vou me afastar, eu não estou crendo mais, eu não estou tendo aquela confiança, eu não estou sentindo mais aquela alegria que eu senti o dia que abracei Jesus como Salvador. Mas Jesus lhe diz pela palavra: não sejas incrédulo, seja crente, seja fiel ao Senhor, seja um servo fervoroso de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-aventurado, como diz o Senhor. Ele diz: bem-aventurado, feliz. Feliz é aqueles que não viram e creram. Quantas pessoas hoje não creem porque não viram? Que fé é essa? Se você precisa ver para crer, essa fé não agrada a Deus. Tanta gente diz: eu preciso de um objeto para eu poder olhar e adorar a Deus. Que fé é essa, amado? Que fé é essa que precisa de um objeto para adorar o Criador do universo? Os gregos pensavam assim. Paulo olhou aquele enorme quantidade de altares, deuses de todas as espécies, como hoje você vê em tantas religiões, tantas imagens, tantos deuses, um para cada coisa, um para cada situação. Tem nome até engraçado. Mas Paulo viu que havia um altar vazio e uma plaquinha ao Deus desconhecido, ao Deus que não podemos ver. Mas Paulo diz: é o Deus que você pode sentir, é o Deus naquele que você se move, é o Deus naquele que você existe por causa dele, você pensa por causa dele, você respira por causa dele, você sente amor por causa dele. Ele te fez, ele te criou, ele te ama e ele te chama para ser crente. Louvado o nome do Senhor, para renovar a sua fé, para tomar um propósito de caminhar com o povo de Deus e não estar mais desafiando para ver, porque esta geração incrédula, falou Jesus, pede sinal. Não seja daqueles que pedem sinais. Quantas pessoas correndo atrás de sinais? Esse povo é incrédulo, porque corre atrás de sinais. Jesus diz que é a geração má, uma geração adúltera, um povo incrédulo, que vive correndo atrás de sinais. Mas aqueles que podem crer, como o Senhor Jesus diz aqui: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Feliz é aquele que não precisa de um objeto de barro, de gesso, de ferro, de ouro, de qualquer coisa, para poder adorar a Deus. É esse que o Senhor diz que é feliz. Seja fiel, seja crente, seja confiante no Senhor, seja vitorioso em Cristo Jesus, nosso Salvador. Professe essa fé de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus.